Só de olhar em tua face, um relance dos teus olhos, nada se compara, nada se compara. Uma só palavra a dizer, uma só Deus poderoso.
Shabbat Shalom, igreja. A gente hoje está com o privilégio de receber mais uma palavra. Bem, queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida da Bia. Shalom, boa noite, nesse céu de Sucote. Vamos nos alegrar, né? Como o Anderson falou, vamos nos alegrar de ir à casa do Senhor. Vocês estão vivos? Vamos abrir em Êxodo 27, 20, por favor. Êxodo. Podemos ler? Ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitona esprensada para a luz. E mantenha a lâmpada continuamente queimando. Arão e seus filhos devem colocá-la na tenda do encontro, do lado de fora da cortina, diante do testemunho, e mantê-la acesa desde a tarde até amanhã perante Adonai. Esse deve ser um regulamento permanente em todas as gerações do povo de Israel. Chame seu irmão Arão e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como Coranim. É porque essa Bíblia aqui é judaica, tá? É como sacerdote, tá bom? Arão e seus filhos, Nadab, Aviú, Eleazar e Itamar, faça para seu irmão Arão roupas separadas para servir a Deus, que expressam dignidade e esplendor. Fale com todos os artífices, a quem concedi a mim, a fim de que ele me sirva no ofício de Corém, no ofício sacerdotal. Agora pula lá para o 28:43. Arão e seus filhos deverão usá-los quando entrarem na tenda do encontro e quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar sagrado, a fim de que não incorram em culpa e morram. Esse deve ser um regulamento perpétuo para ele e para seus descendentes. Um regulamento perpétuo, eterno. O Eterno deu uma ordenança a Moisés, a Moshe, para avisar que eles iam servi-lo como Coranim, né? Como eu falei, sacerdote, estabelecendo um ofício sacerdotal. Era uma pessoa responsável para administrar tudo que o Eterno liberava para o povo. E todas as ordenanças que seriam liberadas para a santificação, louvor, ensinamentos da Torá, que são as leis. Um mediador direto de Deus para o povo. Apocalipse 19, 7 e 8. Apocalipse 19, 7. Regozijemos e nos alegremos. Demos-lhes glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva está preparada, linho fino, brilhante e puro, foi-lhe dado para vestir. Porque Arão e seus filhos usavam essas vestimentas para agradecimento, santificação e louvor ao Eterno. Eram para se proteger diante do povo, para que ele se santificasse na presença de Deus, evitando a iniquidade do povo. Isso era um regulamento perpétuo, indicava para as ordenanças do Eterno.
sinalizando ordem ao povo para que ele santificasse e não morresse. Agora eu queria que vocês repetissem comigo. Assim como as roupas vestem o corpo, as nossas ações e atitudes vestem a nossa alma. Obrigada. As nossas vestes têm que ser de santidade ao eterno. Nós somos o tabernáculo móvel de Deus. Essas vestimentas é que nos legitima no mundo físico e no mundo espiritual. Essas são as nossas armaduras diante das hostes da maldade, dos principados e potestades nas regiões celestiais e na terra. Ali o Eterno estava dando uma ordenança para Moshe, né? Porque essa Bíblia aqui é judaica, Moisés, para que eles fizessem, né? Comunicassem o povo, para que eles doassem vestimenta, utensílios, para eles fazer uma roupa para Arão e seus filhos, que eles serviriam ele como sacerdote, no ofício sacerdotal do Eterno. E pediu para que o povo, né, ajudasse nesse ofício, né, ajudasse nessas roupas, né? E ele queria uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria e entendimento para confeccioná-las. Ele não queria qualquer pessoa. Ele queria uma pessoa dotada desse Espírito, cheio dessas ordenanças, né, desse comprometimento do Eterno, para que eles confeccionassem essas roupas, para que eles servissem ele como sacerdote, no ofício sacerdotal. E não poderia ser qualquer pessoa. Então, naquele tempo existia o tabernáculo, existia o templo. Então, eles precisariam usar essas roupas, essas vestimentas. E cada roupa que Arão e seus filhos usavam, eles sinalizavam para uma ordenança do Eterno. A estola, as roupas, o cinto, tudo sinalizava para uma ordenança do Eterno. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, porque não é o que eu quero falar. Sobre cada sinalização daquela roupa. Eu quero falar sobre as vestimentas dele. Eles precisariam usar aquelas roupas para que eles não entrassem de qualquer maneira diante da presença do Eterno. E que eles tinham que se santificar, né? Eles precisariam. E hoje nós não precisamos dessas vestimentas. Não precisamos usar essas roupas, né? E também não tem como a gente mandar com aquelas roupas, né? No dia de hoje. E hoje as nossas vestimentas são totalmente diferentes. São vestimentas espirituais. Eu quero que vocês abram no livro de Efésios 6:10. Livro de Efésios 6:10, que fala sobre as armaduras do Eterno. Por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligada a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes e autoridades e poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedida por Deus, para que quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim resistam. Use o cinto da verdade preso em torno da cintura.
a verdadeira shalom com todos, mesmo em meio aos conflitos e tentações. É levar essa shalom em todos os lugares que percorremos. Não tem como viver os pés calçados sem viver conectados em Israel. Escudo da fé. Viver em obediência, confiar em Deus, tendo a ótica de Yeshua, vivendo a verdadeira confiança, que é que o sobrenatural de Deus vai acontecer, chamando a existência de Yeshua em tudo, vivendo verdadeiramente nas promessas dele. Capacete da salvação. Revestir a nossa mente. Temos que ter a certeza da nossa salvação. Aprender a confiar e nos proteger, renovando a nossa mente através da confiança em Deus, nos brindando de qualquer artimanha de Satanás. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Então Deus disse: façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre o peixe do mar. E que eles governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se rastejam sobre a terra. Gênesis 2:25. Os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonharam. Adão e Eva estavam nus e não se envergonharam. Estavam cheios de esplendor, glória, estavam em obediência, revestidos de todas as armaduras do Eterno. Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Aí eu falei assim: como pode isso? Eles estavam nus. Aí depois, eles descobriram que estavam nus. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Mas aí eu entendi. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden ali, em obediência, revestidos de todo o poder, de toda a glória, de toda a armadura do Eterno, eles estavam conectados, revestidos de todo aquele esplendor. Eles não perceberam que estavam nus. No versículo 1:26. Aí, quando chega em Gênesis 3:7, Adão e Eva descobriram que estavam nus. E isso ficou muito martelando na minha cabeça. Eu achei muito interessante. Porque eles se desconectaram da presença do Eterno. Eles descobriram que estavam nus, porque todo aquele esplendor, toda aquela glória, todo aquele revestimento, aquelas armaduras do Eterno, que eles estavam ali protegidos, foi desconectada por causa da desobediência deles. Aí eles ficaram desprotegidos, ficaram sem o revestimento do Eterno, sem as armaduras do Eterno, por causa da desobediência. E é assim que acontece conosco. Às vezes a gente quer tanto falar, demônio tal, principados, potestade, curso de teologia, seminários de intercessão, estudo daqui, estudo ali. Não que isso não tenha que fazer, é óbvio que tem. Mas às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, ao invés do mais simples, que é a obediência. É sobre o revestimento do Eterno, sobre as armaduras dele, né? Que são o quê? Verdade. Como eu vou ter verdade? Falando a verdade todos os dias. É viver na verdade, é viver sobre esse revestimento.
Como eu vou estar revestido de alguém que é todo esplendor, glória, santidade, se eu não quero andar nos princípios dele? Não tem como. Vai bater de frente, vai dar tudo errado. Couraça da justiça, né? Nos caminhos do eterno. Eu estou dentro da igreja, estou fora da igreja. Estou aqui num lado, estou aqui no outro. E quero andar na justiça de Deus. Como? Fazendo a minha justiça com as minhas próprias mãos? Que a nossa justiça, como a Bíblia fala, é como um trapo de imundícia. Nada adianta. Mas quando a gente tem a certeza de quem a gente serve, como estamos andando na linha reta, em direção ao eterno, podemos saber que Ele vai fazer a nossa justiça no tempo dele. Os pés calçados no Evangelho. Como eu vou andar conectado em Israel? Ah, não. Meu Evangelho não tem nada a ver com o negócio de Israel. Se eu não estou conectado na videira verdadeira, que é Yeshua, como eu posso viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo se eu desconecto aquele que tudo começa, que é a nossa videira verdadeira? Nós somos enxertados nele. Não tem como eu viver enxertado em alguém que eu não quero obedecer, que eu não quero fazer parte dos mandamentos dele. Como pode isso? Que evangelho é esse? Se nós não estivermos conectados e ajustados em Israel, estamos perdendo tempo dentro da igreja. Estamos vivendo uma religiosidade, um evangelho como o Senhor mesmo fala, um evangelho da carochinha, de mentira, um evangelho que a gente quer de qualquer maneira. É um conto de fada. Ah, eu quero viver o meu evangelho. Uma vez eu estou na igreja, outra vez eu não quero, mas vou desconectar Israel. Não tem como. Ele é a videira verdadeira onde tudo começa. Não tem como a gente viver o verdadeiro evangelho de Cristo se não estamos conectados na videira. Não tem como. Escudo da fé. Como o pastor sempre prega aqui, a pastora Abita Ron. Viver essa fé continuamente. Como eu posso viver numa fé se eu não acredito no galardoador da fé? Não tem como. Vai entrar em contradição. Ou eu creio, ou eu não creio. A gente tem que decidir. Capacete da salvação é o primordial. É revestir a nossa mente. Porque todos os ataques vêm na mente. Aprender a se desconectar do mundo lá fora. Aprender a viver verdadeiramente com a mente e o coração blindado no eterno. É difícil? É, mas não é impossível. Porque quando a gente aprende a obedecer, igual o pastor estava falando, da obediência. Se nós não quisermos obedecer, vai ser impossível. Temos que largar o pecado, nascer do Espírito Santo todos os dias, para que possamos sermos revestidos de todas as armaduras do eterno. Nós precisamos nos vestir dessas vestes santas do eterno. Precisamos sermos legítimos no mundo físico e no mundo espiritual. Quer viver revestido por essas armaduras de Deus? Vive em atos de justiça e boas obras. Viver esse revestimento é viver cada dia em busca de santidade. Viver os princípios do eterno, vivendo em obediência perfeita. Como o Senhor falou no tabernáculo, obediência perfeita. Viver em desobediência nos deixa vulnerável a qualquer ataque do diabo. Temos que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas o problema é que a gente não está resistindo nem a gente mesmo. Como vamos resistir o diabo? Se a gente não está resistindo nem a gente mesmo, qualquer coisinha está dando B.O. Então vai ser difícil. Precisamos ter a obediência perfeita. A obediência perfeita temos que nos alinhar a nossa mente e o nosso coração para renunciar o eu, a minha vontade e aprender a andar e estabelecer os mandamentos do eterno, para que eu possa ser revestido de toda essa santidade, esplendor e glória. Precisamos viver em obediência. Foi o que eu falei. Naquele tempo, né, as vestes, né, era obrigatório eles usar aquelas vestimentas. E hoje nós não temos o tabernáculo, hoje nós não temos o templo, mas nós somos o tabernáculo móvel de Deus. E nós precisamos andar nessa obediência. Nós precisamos andar nessa santidade. Ah, Bianca, você é santa? Não. De 100, eu estou no 30. Mas eu estou lutando contra mim mesmo. Porque a nossa luta
é contra nós mesmos, não é contra ninguém, né? Porque às vezes a gente tem que falar assim, fulano, ciclano, beltrano, mas não, o problema está em nós. Nós temos que ter essa consciência, né? Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Quando eles estavam ali, revestidos com todo o revestimento de Deus, com todas as armaduras do Eterno, vivendo em obediência, eles não sabiam que estavam nus. Mas quando eles desobedeceram, eles foram desconectados. Agora é com vocês mesmos. Querem andar sobre seus próprios deleitos? Querem andar sobre as suas próprias vontades? Então vai. O nosso Deus é um Deus bondoso, mas Ele é um justo juiz. Ele é um justo juiz. E Ele vai deixar, né, como eu já preguei na outra vez, do livre-arbítrio. Ele vai deixar a gente à vontade, né? Mas para cada desobediência vai ter uma consequência. Mas o nosso Deus é um Deus punitivo? Não, mas Ele é um Deus justo. O trono dele é de justiça, de santidade, de esplendor. Ele não pode, entendeu, negociar com a gente. A gente negocia com qualquer coisa. Qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa tá mal-humorado. Até por mim mesmo, porque quando a palavra vem, primeiramente pela gente, né? Primeiramente pra gente, porque eu via todo mundo falando, ai meu Deus, principados, potestades, dominadores. Aí eu falo, meu Deus, eu sou tão pequena, não entendo nada disso. E Deus falando comigo, filha, é só andar em obediência. Você sendo obediente, você vai estar revestido de mim. Todas as armaduras, né, que são as armaduras do Eterno, que é verdade, bondade, todo esse revestimento só vai existir quando nós aprendermos a obedecer. Como o pastor falou no tabernáculo, a obediência perfeita. Essa obediência perfeita é andar sobre os mandamentos do Eterno. Andar conectado em Israel, né? As pessoas às vezes falam assim, já aconteceu até caso de amigas minhas, família. Vocês tudo falam em Israel. Vocês são judeus, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas é na nossa natureza, né? A nossa nacionalidade, nós somos enxertados nele. E nós precisamos ter essa consciência, desde já, que nós somos conectados com Israel. O nosso Deus é o Adonai Sevaot, o Senhor dos Exércitos. E para a gente poder seguir Ele, vamos ter que estar com essas armaduras, com esse revestimento. Porque o dia mal vai chegar para todo mundo. Se não chegou para você, vai chegar. Bianca, está me jogando praga? Não, vai chegar. Chega para todo mundo. É uma falácia, é uma fofoca, é um disse-me-disse, é uma doença, é um acontecimento na família, é a morte, é a dor. Isso a gente vai estar apto a isso. A gente está aqui. Nós somos carnes. Nós somos seres carnais, vivendo como seres celestiais, né? Que o nosso Pai é celestial. Então nós temos que lutar para isso. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ter. O primordial é isso. Vamos ter que estar revestido com esse revestimento do Eterno, com essas armaduras, né? Com essas vestes celestiais. Porque o noivo vai vir. É como o Felipe pregou. Todo mundo aqui pregando está se encaixando, né? Todo mundo está se encaixando com a palavra, né? O noivo vai voltar. E como a gente vai estar, né? Tem os casados aqui sabem, tem todo o preparo. A gente namora, a gente noiva, a gente casa, né? Então, a gente está noivo, está esperando o noivo. Mas o noivo está chegando. Será como ele vai encontrar a gente? Será que ele vai querer casar com a gente? Ele vai olhar para nossas vestes. Se as nossas vestes tiverem vestes santas, celestiais, revestido com poder, com as armaduras, andando nos mandamentos dele, pode se preparar que a gente vai com ele. Agora, se a gente estiver andando de qualquer maneira, não tem como. Não tem como você andar de qualquer maneira. O nosso Deus é um Deus santo. É santidade, é esplendor, é glória. Às vezes eu fico até pensando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas aí todo dia eu falo, não, eu vou conseguir. Eu tenho que ter fé, não posso perder. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é bíblico. Então nós temos que viver todos os dias. A nossa força é essa, que o nosso Deus vai voltar e nós vamos reinar com Ele na glória.
essa é a nossa motivação que a gente não pode perder todo dia, né? Todo dia tem cansaço, todo dia vem uma tribulação, todo dia vem alguma coisa para tentar tirar do propósito. Mas quando nós estamos revestidos com essas armaduras de Deus, andando na verdade, andando, né, com essas vestes, né, celestiais, né? É como eu falei, assim como a roupa, né, veste o corpo, as nossas ações e as nossas atitudes vestem a nossa alma. Então, nosso Deus, quando voltar, a gente tem que estar preparada com essas vestes celestiais, com essas vestes santas, que são as armaduras do Eterno. Essas armaduras, né? Revestir de todo o poder e toda autoridade. Como a gente vai ter poder e autoridade se a gente quer andar de qualquer maneira? Não tem como. Porque é principados e potestade. É todo dia. É todo dia. A gente até brinca de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo. E quando ele tem que fazer arruaça, ele faz. Ele não pede permissão. Ele não tem que saber que tu é bonzinho, que tu fez isso, que tu fez aquilo, não. Se ele te pegar sem as armaduras do Eterno, você vivendo de qualquer maneira, de brincadeira, dentro da casa dele, pode contar. Que ele vai vir com tudo. E vai vir mesmo. E quando ele vir, minha filha, só tem um jeito, é se agarrar com o Eterno. Porque é com ele não brinca. Porque o alvo dele não é o Eterno. O alvo dele somos nós. A luta dele é conosco. Ele está 24 horas tentando tirar. E detalhe, aqui na igreja é fácil. Eu quero ver lá fora. Lá fora que a luta é pior. Porque aqui a gente está protegido, né? Estamos sendo santo. Estamos achando que estamos enganando, né? Porque como o pastor falou naquela palavra, né? Nós estamos sendo assistidos, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. E é isso que eu quero deixar essa palavra nessa noite. Que nós venhamos estar revestidos com esse poder, com essa autoridade do Eterno. Que as nossas vestes venham ser essas vestes, né? De santidade, de bondade, né? Ações, né, de bondade, né, de justiça, não com a nossa justiça, porque a nossa justiça para Deus não vale de nada, mas que nós venhamos ter compaixão, né, que nem ontem, que foi a palavra do estudo, né, que a gente, em vez de às vezes, querer falar do irmão, a gente tem que nos policiar, nos examinar a nós mesmos, né, nós viemos vestir, né, de toda a santidade, esse esplendor do Eterno, que nós venhamos estar revestidos com esse poder, com essa autoridade. E que nada venha tirar a gente, né? Desse relacionamento com o Eterno. E que todos os dias a gente venha buscar essa santidade, esse esplendor, essa glória, né? Procurar andar em verdade, andar em amor, em atos de justiça, como eu falei aqui. Porque às vezes a gente fala assim, não, a pessoa quer ser santa. Aí uma coisa que me chamou até a atenção foi quando o pastor falou que aconteceu aquele negócio com o Senhor, né? Que o Senhor quebrou o blindex. Aí eu falei assim, nossa, e hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas hoje em dia querem dar sempre aquele jeitinho brasileiro, ninguém tá vendo, que se dane o outro. Eu quero farinha pouco, meu pirão primeiro, os outros é que se dane. Mas o Senhor está sendo visto no mundo físico, no mundo espiritual. E é isso que nós temos que ser. Não é dizer que a gente é o super-herói, porque nós não somos, mas a gente, quando a gente escolhe a servir a Deus, eu andei muito tempo, como eu falo aqui, brincando mesmo com Deus, andava na igreja, saía da igreja, andava na igreja, e várias coisas aconteceram na minha vida, e eu pude observar que se a gente não tiver agarrado com Deus, nada adianta. Você pode ser um empresário, ter vários estudos, vários entendimentos, mas se não tiver a sabedoria de Deus, não tiver revestido com esse poder, com essa armadura dele, não tiver em veste de santidade e glória, a gente não vai conseguir. Mas se a gente lutar para isso, se a gente começar a lutar e pedir ao Eterno essa santificação, nós vamos conseguir. É difícil? É, mas não é impossível. Porque a gente tem um Deus que a gente está sendo assistido, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E é essa palavra que eu quero deixar na noite, que a gente venha estar revestido com esse poder, com essas armaduras do Eterno. Bem, você pode aplaudir o Senhor mais alto aí.
parou para perceber, por exemplo, vou usar um termo aqui que ocorre muito diante da gente, o próprio militarismo. O militarismo, alguém só ganha um cargo de autoridade, repita comigo, autoridade. Só ganha um cargo de autoridade quando na realidade é obediente. Você vai ver vários e vários homens, anos e anos, e você vai perceber que eles continuam como soldados. E existem algumas pessoas que vão galgar níveis de autoridade, sabe por quê? Por causa da obediência. Hoje, que pelos níveis de informação, alguém faz um cursinho, se especializa para ganhar algumas questões de autoridade. Porque mudou muito. Mas no mundo espiritual isso é diferente, irmãos. Eu sei que muitos de vocês não estão habilitados a entrar em batalhas espirituais com principados e potestades. Mas na realidade, quando você é obediente, Deus te dá legitimidade na autoridade. E você vai saber lidar com essas questões. Tá dando para vocês entenderem? Às vezes, cara, pelo fato da igreja ser simples, o nosso estudo quanto a essas questões não ser tão intenso como a Bia disse. A Bia disse, eu não preciso, eu não entendo muito. Mas o simples fato de ser obediente, isso te dá o quê? Autoridade. Irmão, não vai ser diferente com nenhum de nós aqui. Amém? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que o quê? Tem alguém santarrão aqui? Mas no próprio Éden, quando Deus precisava visitar o homem, ele não perguntou sobre o pecado de Adão. Ele perguntou? Mas ele estava onde? No lugar marcado. Irmão, quantos de vocês às vezes vieram com as suas limitações, com as suas mazelas? E tem gente que às vezes pecou e não veio na igreja porque pecou. Irmão, se eu tenho um encontro marcado, independente das minhas limitações, eu preciso estar onde Deus me espera. Isso aqui, Deus não habita em templo feito por mãos, não habita mesmo, irmãos. Mas a gente sabe que esse lugar aqui foi preparado para a gente se encontrar com Ele e nos encontrarmos e aprendermos um com o outro. Amém? E no mesmo céu, isso é céu de Sucote, isso é alinhamento. Amém? Isso não se perde sobre tudo. E eu vou ser sincero para você, todos nós estamos realmente enxertados em Israel. Existe um judeu dentro de nós. Aí se a gente chegar e olhar para a sociedade, olhar para a mídia, olhar para todas as nações que perseguem Israel. Irmãos, se as nações, todo mundo está perseguindo, então tu tem que se unir com quem está sendo perseguido. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo, sem essa consciência, pediram para que um justo fosse crucificado, sem ter nenhum pecado. Pautaram a sua justiça naquilo que achavam e foram tomados, por algumas pessoas que achavam que era autoridade sobre aquele lugar. Nenhuma autoridade seria te dada se não fosse dada do alto. Foi isso que Yeshua disse. Amém? Ou seja, se tu quer ser uma autoridade reconhecida pelo alto, sabe o que te falta? Obediência. Porque obedecer é melhor do que o sacrifício. Se Adão e Eva tivessem obedecido no Éden, não seria necessário um cordeiro ter sido morto. Se todos nós vivêssemos em obediência, o Filho de Deus não precisaria morrer naquela cruz para nos libertar dessa sentença. Amém? Pai, nós estamos no céu, ainda usufruindo. Por mais que a data, a cronologia da festa de Sucote possa ter passado, mas ainda existem resquícios dessa unção. Essa unção nos mantém, ela nos guia, nos direciona. E eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos. Entramos no primeiro Shabat, logo após a festa de Sucote. E já entramos nos descansos do Senhor, porque Yeshua é o Senhor do sábado. Tu tem domínio, governo. Tu és a maior autoridade sobre tudo e sobre todos, porque tu obedeceu a voz do Pai. Tu é revestido de verdade, de justiça, e sobre as tuas mãos está o cetro de equidade. Estenda sobre nós, estenda sobre nós.
ela mesmo disse, por apresentar tantas coisas da onde nós somos enxertados, a nação de Israel e a capital indivisível do mundo espiritual, Jerusalém. Que a paz seja sobre ti, Jerusalém. Que a paz seja sobre ti, Israel. Que a paz seja sobre o teu povo, Senhor. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja sobre ti e que seja prósperos os que te amam, Jerusalém. Que seja próspero o teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, na autoridade do nome, sobre todo o nome, no nome de Yeshua, o nosso Mashiach, e para a glória de Deus, Pai, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Repita-se comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades, e Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre a nossa casa e nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Shalom, shalom. Shabbat, shalom. Amém. Pessoal, quem deseja ofertar, dizimar, primiciar, os irmãos